Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Peguem suas Bíblias e abram em Isaías 35. Isaías 35. Esse é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Já disse isso antes, que eu adoro a leitura bíblica como disciplina. Vou de Gênesis a Apocalipse, talvez só Novo Testamento, talvez só Velho, mas gosto de ler livro após livro, capítulo após capítulo. Mas também tenho o que chamo de leitura recreativa, em que aleatoriamente vou a determinados lugares que eu gosto muito. Essa é como minha cabana na floresta, onde eu me escondo por um tempo só para me deleitar com a bondade do Senhor. E o que eu quero fazer hoje é quero falar... ainda não pensei no título, então... Essa é uma descrição e não um título. Ingredientes indispensáveis para uma vida de triunfo. Há uma receita que Deus prepara. Eu quero chamar a sua atenção, nossa atenção, para 3 coisas específicas que provavelmente a maioria de nós nunca considerou juntas. É uma abordagem um pouco diferente hoje. Vamos em frente. Isaías 35, começando no versículo 1. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, e como também o resplendor do Carmelo e de Saron, verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Vamos parar aí. Eu quero chamar a sua atenção para a linguagem profética. Há vários anos eu fiz um estudo sobre todas as referências sobre a água que encontrei na Bíblia. Seja chuva, rios, poços, lagos, mares, o que for. E a conclusão esmagadora a que cheguei foi que em quase todos os casos, não importava qual fosse o conflito ou problema para a nação de Israel ou para um indivíduo, não importava qual fosse o problema, a resposta era a água. E a água fala de um mover do Espírito Santo. Ela representa Deus invadindo uma situação muito ruim. Isso é ilustrado ainda mais em João capítulo 7, onde Jesus disse que há um rio de água que vive em nós. E depois dessa declaração sobre a água, está escrito, e isso ele disse a respeito do Espírito. Em outras palavras, ele está identificando o fato de que o rio de água, essa linguagem figurativa, é o mover do Espírito Santo. Vemos na Bíblia, a chuva é o derramamento do Espírito Santo. O rio é o derramamento do Espírito. Todos esses lugares, quase todos eles são, de alguma forma, uma referência à invasão sobrenatural de Deus em situações difíceis. Quando vemos os desertos se alegrando, estamos falando de lugares estéreis que ganham vida. Versículo 3. Aqui está uma ordem. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com a divina retribuição para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão, e destaparão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Versículo 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, não temam. Agora, quantos entendem que quando você está com medo e alguém te diz para não ter medo, não te dá informações suficientes para tirá-lo do medo? Isso só funciona porque atrai. Eu não tenho tempo para explicar, mas está em Jó e em Efésios, que o que dizemos em referência a alguém como que atrai a mão de Deus para uma situação muito difícil.
Não se trata de um debate intelectual para tirar alguém do medo. Muitas vezes estamos esperando por Deus faça algo e Ele está esperando para que nós dizermos algo. Ele diz, diga aos que estão com medo, não tenham medo. Deus virá com vingança. Ele terá a última palavra nessa questão. Ele terá a última palavra sobre essa situação em sua vida. Podemos ficar um ao lado do outro e dizer, não sei como ele vai fazer, não sei quando ele vai fazer, mas tenho certeza de que, como Pai amoroso, Ele terá a última palavra em sua situação. Não tenha medo, não tenha medo, não faça um acordo com o inimigo, vamos parar com medo e agora vamos nos manter fortes. E o que isso diz, então, que então os olhos dos cegos se abrirão. O que é isso? O encorajamento é sempre criando ou aumentando a atmosfera de esperança. O encorajamento faz isso. Sempre que você tem uma palavra de encorajamento para alguém, está construindo nele uma cultura de esperança. A esperança bíblica é diferente da esperança em nossa cultura. Em nossa cultura, a esperança é como um desejo. Espero que isso aconteça. É um tiro no escuro. Não há nada garantido. A esperança bíblica é a alegre antecipação do bem. É a alegre expectativa. Algo extraordinário está prestes a acontecer, portanto, vou me alegrar como se já tivesse acontecido. A esperança lhe dá a permissão para celebrar a resposta como se ela já tivesse acontecido. Um dos ingredientes mais essenciais para a vida de vitória é manter a esperança. Da mesma forma, temos pessoas aqui falando uns aos outros, da mesma maneira que as partes do nosso corpo dão força a outras partes. Os nutrientes são liberados de um membro para outro. Da mesma forma, temos a responsabilidade de dar força uns aos outros, declarando sobre eles a palavra do Senhor. O Senhor está esperando que você diga algo. Todos aqui têm um dom, uma capacidade de profetizar. Essa palavra diz, digam uns aos outros, não tenham medo, mas depois diz, Deus virá, e esta aqui é o decreto profético. Há momentos em que a mão do Senhor está... Não sei se vou falar corretamente quando digo retida de uma determinada situação, até que alguém com responsabilidade, você e eu, diga algo e façamos o decreto. O Senhor está buscando a concordância daqueles que Ele designou em papéis redentores para permanecer em um lugar onde profetizamos uns aos outros. Deus virá. Não sei como, não sei quando, mas estou confiante em seu papel como Pai, como Deus, Ele virá e justificará plenamente. Esse elemento de esperança, eu creio que é uma das partes mais importantes da vida cristã. Se puder imaginar, todos aqui assumindo essa tarefa para garantir que, quando nos reunimos, Paulo diz em Coríntios, mas quando vocês se reúnem, cada um venha com um cântico, cada um venha com uma palavra, algo para dar a alguém. O ponto é que, quando chegamos à reunião com a disposição de depositar na vida de outra pessoa, o que acontece? Isso cria uma atmosfera em que você pode dizer, então, os olhos dos cegos se abrirão. Então, a língua do mudo será desatada. O coxo saltará como cervo. Então, a invasão sobrenatural de Deus vem para restaurar lugares isolados. Mas isso foi criado por aqueles que deram esperança. Somos responsáveis pela atmosfera. Muitas vezes, deixamos essa responsabilidade para a equipe de louvor ou para algumas pessoas que estão liderando a reunião. Entre pela porta, procure alguém e diga, seu dia está chegando. Está chegando. Está chegando. Quero que me acompanhe ao capítulo 8 de Neemias.
O capítulo 8 de Neemias é um dos outros favoritos. Hoje você tem todos os favoritos. Essa história é tão bizarra. Esdras e Neemias costumavam ser um único livro, esses dois livros. E fala sobre Israel, que estava no exílio e foi liberado para reconstruir sua nação, especificamente a cidade de Jerusalém. Eles foram liberados para voltar a Jerusalém. Primeiro reconstruíram o templo, depois construíram os muros da cidade e começaram a reconstruir a cidade. Quando você nasceu de novo, a primeira coisa que aconteceu foi a entrada do Espírito Santo em sua vida, fazendo de você um templo do Espírito Santo. Em seguida, ele começou a reconstruir as partes de sua vida que o mantêm em um lugar de força e segurança, um lugar de proteção. Primeiro o templo, depois a cidade. É a mesma história para cada um de nós. Nessa história, eles já reconstruíram os muros, o templo está em lugar, as paredes foram reconstruídas. Eles tentaram reconstruir muros por 72 anos e não conseguiram. O inimigo entrava à noite, depois e derrubava tudo. Neemias, cujo significa consolador, é uma figura do Espírito Santo, ele entra em situação e os ajuda a reconstruir os muros, e eles concluíram em 52 dias. O que eles não puderam fazer em uma vida toda, fizeram em uma temporada com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Consolador que os conduziu e os guiou nessa jornada. Mas o que acontece é que agora eles chegam a um ponto em que descobrem as Escrituras. Ao ler o livro, me parece que ninguém nessa geração jamais ha ouvido a palavra de Deus ser lida. Eles estão em praça aberta, e todas as pessoas da comunidade estão lá, todas as idades, desde a criança até o adulto mais velho. Todos estão nessa praça e ficam lá de pé do nascer ao pôr do sol. Eles estão lá ali horas por dia. E a palavra de Deus está sendo lida e eles nunca ouviram antes. Os sacerdotes estão correndo entre as pessoas para traduzir, porque há problemas de idioma, e estão dando explicações. Se você pode imaginar que nunca ouviram a palavra de Deus antes, e pela primeira vez estão ouvindo a sua leitura. E todos na multidão começam a se lamentar, começam a chorar e se lamentar, porque percebem, por meio da leitura da palavra, o padrão de Deus estava lá em cima, o estilo de vida deles aqui embaixo, e eles não estão nem perto. Então começaram a chorar e se lamentar, porque por terem falhado com o Senhor sua vida inteira. E eles nem sabiam até esse momento. Estavam chorando e lamentando. É aqui que entramos no meio da história. Versículo 9. Neemias 8, versículo 9. Neemias, o governador, Esdras, os sacerdotes, Esquebro, os levitas, que instruíram o povo, e todos disseram: esse dia é consagrado ao Senhor, Deus. Nada de tristeza ou de choro, pois todo o povo estava chorando quando ouvia a palavra da lei. Quantos foram criados aqui na igreja? Quantos cresceram pensando que lamento e choro era como ser santo? Quanto mais deprimido estivesse, mais santo seria. Minha esposa nunca queria ser uma intercessora, porque todos os intercessores que ela conhecia eram deprimidos. Por isso ela escreveu o livro Intercessor Feliz. Aqui temos essa imagem interessante. Ele diz: não se lamentem nem chorem, porque esse dia é santo. Esse é o sonho de todo evangelista. Toda a multidão está chorando e lamentando, esperando pelo apelo. E a palavra do Senhor vem e diz: pare de chorar, pare de se lamentar e ouça a prescrição de Deus. Versículo 10. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao nosso Deus, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é sua força. E daí vem essa frase: a alegria do Senhor é sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: aquiete-se, não fique triste, esse dia é santo. Então o povo saiu para comer e beber e celebrar com grande alegria. Ouça a frase: pois tinham ouvido e entendido a palavra de Deus. Não sei o que você faz com isso. Esse é um conceito que tem sido
uma espécie de pedra angular para a minha vida por muitos anos. Que há momentos em que... Deixe-me colocar dessa forma. É preciso ter mais fé para se alegrar antes de ter sido transformado no que Deus está dizendo, do que depois de ter caminhado em vitória por um tempo. E o Senhor está sempre procurando por expressões autênticas de fé e para celebrar a bondade de Deus e o poder de Sua palavra e a Sua vontade, celebrar isso antes de haver uma transformação pessoal, requer uma fé muito maior. É preciso ter uma fé sobrenatural, porque o que estamos mais inclinados a fazer é avaliar nós mesmos e reagir de acordo, em vez de avaliar a Ele e responder de acordo. O segundo ingrediente é a celebração. É celebrar. É garantir que todos ao seu redor têm o suficiente para celebrar a bondade de Deus. Sim, mas nosso padrão de vida está tão abaixo do que Ele nos exige. Isso mesmo. Vamos nos alegrar em nosso caminho para a maturidade. No mundo, nós nos alegramos porque estamos felizes. No reino, nós somos felizes porque nos alegramos. Quase tudo no reino é diferente na vida. Onde pegamos esse momento para expressar a confiança na bondade de Deus e em fé e começamos a celebrar antes de termos qualquer motivo lógico para celebrar. E foi essa celebração que os apresentou a graça. Há várias ocasiões na Bíblia, no Velho Testamento, em que temos pessoas do Velho Testamento, a vida de Davi é um exemplo profundo disso, em que eles ilustram a graça em um contexto do Velho Testamento. A graça é o poder de capacitador de Deus, e nesse momento eles não mereciam, mas puderam celebrar antes do tempo. A celebração envolve uma série de coisas que são importantes para analisarmos hoje. Uma delas é óbvia, é a alegria. A alegria é o fruto ou a evidência do Espírito de Deus operando na vida de uma pessoa. E o que pode fazer é tomar decisões que reforcem um estilo de vida de alegria. Aqui tem um versículo estranho, eu acho que é Salmo 2, que diz: alegrem-se nele com tremor. Alegre-se nele com tremor. Obviamente, alegrar-se não está relacionado a um sentimento. Não está relacionado a estar feliz porque tudo está dando certo. É uma decisão a ser tomada com base no temor de Deus. Muito bom, Bill. Aqui está uma coisa interessante sobre brincadeiras. Os cientistas descobriram que são necessárias aproximadamente 400 repetições para criar uma nova sinapse no cérebro, a conexão de neurônios com neurônios comunicando informações. Para criar uma nova sinapse no cérebro. A menos que seja feito como brincadeira. E nesse caso, são necessárias só de 10 a 20 repetições. Os cientistas descobriram que são necessárias aproximadamente 400 repetições para criar uma nova sinapse no cérebro, a menos que seja feita com uma brincadeira. Nesse caso, são necessárias apenas de 10 a 20 repetições. Quando o Senhor ordenou que nos tornássemos como criança, brincadeira fazia parte da tarefa. Meu assistente, Michael Van Tintern, estava lendo um livro sobre esse assunto e me mostrou um capítulo que me fascinou. Registrei parte da história em um dos meus livros, mas não consegui encontrar qual livro que foi. É lamentável. Tenho que fazer isso de memória, que é perigoso. Mas vou contar a história. Eles pegaram 2 grupos de médicos e deram a esses 2 grupos de médicos a mesma lista de sintomas de uma doença. E em seguida colocaram na lista de sintomas informações enganosas. Então tinham os sintomas, informações enganosas
E esses dois grupos de médicos devem analisar esses sintomas e chegar a um diagnóstico. Bem, um grupo recebeu um doce antes de começar e o outro não. Os médicos que receberam o doce chegaram à conclusão e conseguiram decifrar quais as informações que eram enganosas muito mais rápido do que os outros que não receberam o doce. Então, doce é a resposta para tudo. Isso é tão estranho. E é um exemplo depois de outro exemplo de como as pessoas que brincam aprendem muito mais rápido e a sua capacidade de raciocinar sobre informações difíceis é muito mais eficaz. Brincar. Deveríamos crescer para baixo, não crescer para cima. Mas tendemos a crescer para cima. Se pensarmos bem, essas questões de esperança, celebração ou diversão são alguns dos elementos que são descartados mais rápido quando surgem as dificuldades. Quando surgem os desafios na vida, essas coisas que deixamos de lado porque possamos nos tornar mais sérios e dar atenção aos problemas, sem perceber que, nesse reino, a diversão é o que traz o romper. A alegria, a celebração das coisas simples. Tudo isso faz parte da expressão do reino de Deus. Há um versículo que eu quero ler, esse terceiro elemento, que está em Isaías 61. Se for comigo lá, leremos alguns versículos, depois teremos que encerrar hoje. Isaías 61. Começaremos com o versículo 1, vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Grandes versículos, versículos familiares, por uma razão. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o ano da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Há muitas passagens nas Escrituras que reforçam o que eu quero dizer agora, mas quero usar essa única frase: beleza em vez de cinzas. Beleza em vez de cinzas. As cinzas são o que sobra depois que o inimigo se envolve em uma situação em nossa vida. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Onde quer que haja morte, perda ou destruição, isso são cinzas. Deus se propôs a pegar todo um monte de cinza e transformá-lo em beleza. Ele não se propôs a pegar um monte de cinza e transformá-lo em uma situação aceitável. Ele decidiu pegar o que era a parte mais repulsiva de nossa vida e transformá-la na parte mais bela de nossa vida. Ouvi uma palavra profética anos atrás, há 40 anos atrás, em que o Senhor disse: não vou remover cicatrizes de sua vida. Em vez disso, vou arrumá-las como se fossem esculturas em uma peça de cristal. Só Ele pode pegar as partes mais quebradas de nossa vida e torná-las não só boas, mas em testemunhos de beleza, de maravilha. Acho que a beleza é provavelmente um dos assuntos mais fáceis de ignorar do reino, quando, na verdade, é a espinha dorsal de tudo o que Deus criou. Ele criou o Jardim do Éden, e Éden significa êxtase, prazer, deleite, é um lugar de perfeita beleza, prazer perfeito. E então ele cria Adão e o coloca no jardim, depois Eva, o que significa ele criou o ambiente para sustentar Adão antes de criá-lo.
Sempre que Ele coloca você em uma situação, você tem ali tudo que você precisa para prosperar. Já está lá, só precisamos de olhos para ver. Precisamos ter olhos para reconhecer. Foi isso que Deus colocou em minha vida. Vou te dizer algo. No pior dia de sua vida, o sol ainda nasceu naquele dia e foi lindo. E o sol se pôs naquele dia e foi lindo. Ao nosso redor, Deus marcou até mesmo situações mais horrendas da vida. Nunca dizemos que esse abuso, esse desastre é aceitável, mas Deus é capaz de pegar isso e transformá-lo em algo belo. Ficamos maravilhados com o que Deus fez. Beleza. Eu estava lendo um livro um tempo atrás e achei essa citação e coloquei um dos meus livros e eu encontrei. Então, fiquei feliz essa manhã. Está no livro O Poder que Muda o Mundo. Essa coisa da beleza é maior do que eu penso. Pelo menos em muitas de nossas culturas, é maior do que pensamos. Deixe-me ler alguns parágrafos. Em seu livro maravilhoso, A Beleza Salvará o Mundo, o autor Brian Zand repete uma história importante da igreja, mencionando em seu prelúdio. Há 1000 anos, o príncipe Vladimir o Grande estava procurando uma nova religião que pudesse unir seu povo. Embora ele próprio fosse pagão, reconheceu que a espiritualidade poderia unir seu povo em um vínculo comum. Ele enviou delegações aos países vizinhos para examinar as religiões e o efeito em suas vidas. O enviado para examinar o cristianismo foi para a capital bizantina de Constantinopla. Veja abaixo a sua resposta. Depois fomos a Constantinopla e eles nos levaram ao lugar onde adoravam o seu Deus. E não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, pois na terra não existe tal visão nem beleza. Não sabemos como descrevê-la. Sabemos apenas que Deus habita entre os homens. Não podemos esquecer essa beleza. É um testemunho do poder da beleza. As palavras desses delegados foram uma resposta à adoração a Deus pelos cristãos e a beleza estética do ambiente que eles criaram para honrar a Deus. Essa beleza conquistou seus corações. Os pagãos foram atraídos a Deus porque havia uma geração que tinha a liberdade de criar beleza onde que tivesse influência. Esse dom de expressão criativa representa a natureza de Deus. Como tal, ela o revela. Ela tem um efeito sobre a consciência das pessoas e sobre o coração de Deus. Acho que a beleza deve ser uma prioridade. Acho que vale a pena lutar por ela. A beleza geralmente exige um pouco mais de esforço intencional. Algo acontece com a consciência a mente de uma pessoa que vê a beleza que veio do projeto de Deus, de suas mãos. Ele está em toda parte. Há alguns anos eu estava no Alasca. Amém. Fazendo uma cruzada para os alces. E foi muito proveitoso. Ele foi instantaneamente convertido em algo bonito. Obrigado. Exatamente. Ele foi instantaneamente transformado em algo que sustentaria o avivamento. Lembro de estar sentado em uma encosta. Estávamos na tundra. Eu estava sentado nessa encosta e havia mirtilhos por toda parte. Era um zilhão de mirtilhos. E essas florzinhas tão minúsculas.
E havia literalmente trilhões delas por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Deus não precisava fazer isso. Quase nenhuma delas que existia ao longo desses quilômetros já seria tocada ou mesmo vista por outro ser humano. Tenho minhas dúvidas de que os ursos que vimos andavam ali admirando as pequenas flores. Ele não consegue evitar, ele faz coisas lindas. Uma parte de ser semelhante a Cristo é pensar em termos de beleza. É aquele pequeno esforço extra para fazer o melhor possível para representá-lo. Isso pode estar em seu... Vou ser um pouco estranho agora. Pode estar em seu vocabulário. Pode ser no fato de você demorar um pouco mais para escrever aquele bilhete de agradecimento. Pode ser que não se pendure uma foto em qualquer lugar na parede, mas pense antes de colocá-la. Pode ser coisas simples, como a maneira como você veste seus filhos. Eu não estou tentando transformar isso em algo materialista. Eu estou tentando dizer que na história as pessoas foram atraídas a Deus porque alguém priorizou a beleza. Ela dá testemunho. Testifica de sua natureza criativa, testifica de sua ordem. E há algo nesse trio incomum de ingredientes que faz essa receita incomum de triunfo e vitória para o crente. É a esperança e a celebração. Então você acrescenta beleza. É a mistura dessas três coisas que nos coloca em posição de subir mais alto. Um de nossos ex-alunos, há cerca de um mês, estava se casando. Eles estavam se casando em Jerusalém. E então, não sei, 2, 3 dias, um dia antes do casamento, aquela guerra horrível eclodiu em Israel. Eu não estou pedindo que façam um julgamento. Estou compartilhando com vocês algo que celebro. Eles escolheram e foram realizar o casamento no meio do ambiente mais terrível. O que profetiza para mim o incrível contraste que Deus cria em um mundo onde há caos e há alguém disposto a se levantar e dizer: sim, mas isso é lindo. Acho que, de alguma forma estranha, a beleza, a generosidade, a celebração, essas três coisas que provavelmente um zilhão de outras, despertam a consciência de uma pessoa para a existência e a bondade de Deus. E você e eu temos a capacidade de reforçar isso. Ao sair para almoçar hoje, basta um simples contato visual com a garçonete para agradecer. Não um comentário passageiro, mas uma contribuição. Seguida de uma gorjeta generosa, mais uma contribuição. Veja, devemos amar a Deus com toda a nossa mente, o que significa que devemos pensar nas coisas. Isso não faz parte da minha oferta. Isso faz parte das minhas ofertas. Eu não só faço coisas ao acaso. Na verdade, eu me torno intencional ao fazer as coisas dessa maneira. Por quê? Porque eu pensei nisso. E parece que isso o ilustrará melhor. É o privilégio. É o privilégio de ter essa receita bizarra de esperança, de celebração e beleza reunida em uma refeição que
alimenta o mundo com a bondade de Deus. Por que isso não se levanta? Uma das coisas que me convenci é a singularidade do avivamento, da reforma e do renascimento. Esse livro que escrevi sobre os céus abertos tenta identificar essas três coisas. O avivamento é onde aprendemos o temor de Deus. É onde perdemos o medo do homem. É onde descobrimos o poder de Deus. A reforma é onde você herda o favor do homem. Porque você começa a descobrir a mente de Deus. E Ele começa a revelar essas coisas que funcionam. Elas transformam a sua vida, transformam a sociedade. Mas o renascimento é quando você descobre a beleza de Deus. E eu acho que esses são três estágios. Acho que são três elementos que devem ser continuamente adotados e vividos. Porque, em alguns casos, somente a pregação ousada do Evangelho funcionará. Em outros casos, é a sutileza da beleza que funciona. Cada um tem o seu lugar. E o que podemos fazer é abordar nesse mundo com os compromissos e a devoção absoluta de vê-lo transformado à semelhança do próprio céu. Não se trata de uma oração aleatória que Jesus nos mandou orar para nos manter inspirados. É um mandato do céu, na terra como no céu. A beleza que existe lá deve ser a beleza que existe aqui. Então, Pai, eu peço que o Senhor nos dê a graça. Mais uma vez, eu oro por graça, por todo o tempo eu oro por graça, mas nos dê a graça de espalhar esperança para vivermos em celebração e brincando, para valorizar a beleza, para celebrar a beleza nos momentos mais estranhos. Nós honramos por esse grande privilégio. Antes que alguém se mova ou saia, eu quero fazer uma pergunta. Se há alguém aqui, você está me ouvindo hoje e não tem um relacionamento pessoal com Jesus, não sabe o que é ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Você não sabe o que é a frase nascer de novo. É quando o Espírito Santo se move para dentro de sua vida e você é transformado de dentro para fora. Se há alguém aqui hoje que diga, Bill, eu nunca tive essa experiência, eu quero isso, quero seguir Jesus, não quero ir até saber que eu tenha paz com Deus. Se houver alguém aqui nessa posição, com ousadia, onde você está, levante a sua mão e diga, esse sou eu, não quero ir embora até saber que encontrei paz com Deus. Vem aqui. Mais alguém? Vai rápido. Mais alguém? Escreva no chat. Lindo. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer, te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.